Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Meus amigos, o jogo da Argentina contra o Irã hoje foi uma obra de arte, foi um grande espetáculo, né? A gente viu o primeiro tempo, né? O Irã se defendendo, né? O tempo todo, todo mundo ali na frente do gol, né? E a Argentina tentando transpor a muralha, né? Mas não conseguiu, né? E no segundo tempo, né? O jogo mais fluido, mais solto, o Irã atacando mais, aí dando mais espaço para a Argentina. E a Argentina, nos acréscimos, faz o seu único gol, o gol da vitória, né? Eu digo que é um espetáculo, né, e uma grande obra de arte, porque os organizadores do torneio, né, eles têm, no mínimo, né, se a gente considerar dos jogos romanos, né, do Coliseu Romano até hoje, eles têm 2000 anos de experiência em organização dos torneios, né? E essa organização, ela não se dá apenas, né, na estrutura, ela se dá também nos resultados, né? Porque a Copa do Mundo, né, ela não é uma distração apenas, né? Ela não é um evento inocente. Ela trabalha com brios, né, nacionalistas, né? Ela trabalha com o combustível da Copa do Mundo e desses eventos esportivos internacionais, né, trabalha com as rivalidades regionais de um povo contra outro, né, e essas rivalidades têm várias origens profundas, né, são étnicas, são políticas, são religiosas, questões difíceis até de serem discutidas, né, porque move muita emoção, muito ressentimentos, né. Portanto, por conta da violência que isso já promoveu e tem ainda disposição de promover, né, infelizmente. Mas a Copa do Mundo, ela trabalha com isso, né? Trabalha com o prestígio de um povo diante do outro, né? Então, de uma certa maneira, né, transfere, né, para o esporte, né, algumas cicatrizes, né, muito profundas, né. Então não é um evento inocente e a gente não pode olhar para esse evento com ingenuidade. E claro que os organizadores são os mais atentos a esses efeitos e resultados, né. Do jogo de hoje, por exemplo, né, a maioria dos torcedores que estavam no Mineirão, em Belo Horizonte, são brasileiros, né? E, assim, claro que para vibrar a torcida brasileira, né, como a gente tem a Argentina, um país vizinho, a gente tem uma série de rivalidades históricas e econômicas, né? E a gente transferiu isso para o futebol há muito tempo. É claro que a torcida brasileira gostaria de ver um espetáculo em que o Irã, né, massacrasse, né, a Argentina, né, ou dificultasse o máximo possível o desempenho da seleção do país vizinho, né. Embora a seleção argentina seja com mais tradição no futebol, teve grandes dificuldades. Por quê? Porque o jogo foi totalmente burocrático, né? Primeiro tempo, todos os jogadores do Irã ali fazendo uma grande barreira, uma muralha, né? E o objetivo do jogo é fazer gol. Então, se você tranca o gol, né, não sai gol e não sai nem jogo, na verdade, né? E a Argentina, com considerado o melhor jogador do mundo, que é o Messi, né? No único momento que ele teve a posse de bola com mais tranquilidade e nos acréscimos, né? Por isso que eu digo que é uma grande obra de arte, conseguiu fazer o gol, né? A torcida brasileira ficou vibrando com um empate de 0-0
até o último minuto, e no último minuto o grande jogador da Argentina cumpre, né, primorosamente o seu papel de dar alegria à Argentina, né? Que temos muitos torcedores argentinos aqui no Brasil por conta da proximidade dos países, né? Então, os argentinos estão movimentando o turismo no evento. Já é um povo que prestigia o nosso litoral há muito tempo, né? Então, é claro, né, que entre manter a torcida iraniana e a torcida argentina, economicamente, é muito mais fácil você manter a torcida argentina aqui do que a torcida iraniana, né? E no mais, falando de conflitos, né, o Irã ele está no centro de uma agressão militar, né? Rebeldes sírios ocuparam o Iraque. A gente sabe que Irã e Iraque já tiveram uma guerra, né, recentemente, há pouco tempo. Está sempre no olho do furacão ali, né, por causa da questão do petróleo. Então, o Irã, né, sempre deu apoio para a Síria, né, e então, assim, é vantajoso ter o Irã participando da Copa do Mundo na primeira fase, mas, né, não fica bem, né, na segunda fase, né, nas oitavas em diante, o Irã ficar aqui uma futilidade de evento esportivo, sendo que a maior atenção do país está voltado para o conflito no Iraque, que é um país que tem uma rivalidade acentuada e mais recente, né? E que todo mundo sabe, né? O próprio iraquiano sabe do apoio do Irã, né? A Síria, ao Estado sírio. Então, assim, tudo tem o seu limite, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E enquanto remédio, né? A participação do Irã até agora entusiasmou os brasileiros, teve um efeito local para o evento, né? E também fez com que a imprensa iraniana, né, tivesse a sua agenda, né, um pouco mais dedicada, né, para a Copa do Mundo do que para os conflitos, porque eles também estão cansados, né, de ter informações sobre esse conflito, né? De outra maneira, falando de conflitos, né, a gente vê também essa distribuição, né, dos grupos, né? No próprio grupo da Argentina, a gente tem a Bósnia-Herzegovina, né? E, assim, de uma certa maneira reflete, né, um cenário também de rivalidade, né, e de prestígio, de brios, né, entre as seleções e entre os países, né? Porque na chave do Brasil, nós temos a Croácia, né? Croácia e Bósnia-Herzegovina, eles faziam parte do mesmo país, da Iugoslávia, né? Que é um país que tinha tradição no futebol, mas depois da sua dissolução, né, teve vários conflitos, né? Conflitos também de origens muito profundas, né? A diferença entre eles são religiosas, são étnicas, são políticas, né? E eles estão próximos da Ucrânia, que é um país que está tendo, né, aí a sua dificuldade, né, está tendo a ocupação militar da Rússia. A Rússia foi o grande opressor, né, tanto da Ucrânia quanto da Bósnia e quanto da Croácia durante a Guerra Fria, né, do domínio soviético, né. Então, também, né, o remédio e o veneno, né, tá aí, né, eles precisam se despedir também nessa primeira fase para regressarem aos seus países, né, para que um momento ou outro são países que não se omitem militarmente, né, nas questões regionais a que eles pertencem, né, então eles podem ser convocados a tomar um partido, né, entre Ucrânia e Rússia, entre ter uma solidariedade entre um ou outro, de acordo com os suas prioridades, seus interesses, né? E também são muito próximos, os Balcãs, né? São muito próximos também da área de conflito, né? De Síria, Iraque, né? E Irã também, né?
É só você atravessar o Mediterrâneo que você vai ter aí o contato direto, né? Geopoliticamente, né? Então, assim, o que acontece? A Bósnia volta para casa, né? Torcendo pro Brasil, né? Contra a Argentina, porque ela foi eliminada, né, do grupo da Argentina. E a Croácia, né? Volta, né? Para casa torcendo contra o Brasil e a favor da Argentina, né? Então, assim, de uma certa maneira, transfere as suas rivalidades, o seu prestígio pessoal, né? De modo vicário para outras seleções, né? E que também não estão em furacão de conflitos concretos, né? São conflitos mais, como se diz, mais tênues, né? Mas não quer dizer que eles não existam, né? O Brasil é interessante a Argentina permanecer, né? Porque é público certo, né? O próprio brasileiro vai frequentar os jogos da Argentina para torcer contra a Argentina e os argentinos que são próximos vão frequentar os jogos para torcer a favor da Argentina, obviamente, né? O que é interessante também para o governo argentino, porque o governo que está passando por várias dificuldades econômicas, né? Tem uma crise política aí que vem se acentuando e a imprensa também precisa também se ocupar, né, da Copa do Mundo para não ter espaço na sua agenda para discutir, né, as suas questões políticas e tudo mais, né? A Copa do Mundo é um bom negócio para todos os governos, né? E não é à toa que os governos ficam entusiasmados em participar do evento, né? Porque tem toda essa coisa, né? É aí que a gente vê, né, que as informações são grãos de areias, né? E a gente precisa ter o grão de mostarda para poder fazer essas conexões, né? Porque as informações fragmentadas, elas são estéreis, né? Elas não dizem muita coisa pra gente. Elas dizem tudo, as informações estão disponíveis. Moralmente, a imprensa divulga as coisas que precisa divulgar, mas nós, como leitores, a gente precisa ter o grão de mostarda, porque uma informação, para ela ser reconhecida, você tem que dar valor para ela, né? Você tem que acreditar, né? E você só vai acreditar quando elas forem confirmadas, né? E essa confirmação, ela vem com a recorrência, ela vem, né? E você precisa ter esse grão de mostarda para tornar as coisas fecundas, né? Porque o que é a vida? A vida é essa união dos elementos, dessa união de elementos vão surgindo outras possibilidades. Então, os organizadores do evento estão organizando esses eventos, né? Assim, vamos ser assim, como se diz, menos preciosismo, né? No mínimo, né? Como o Evangelho é um registro disso, desde Roma, 2000 anos, né? A gente sabe que o próprio Irã, que era Pérsia, né? Pérsia, Babilônia, são civilizações que estão há mais tempo, né? Com a sua organização política, social e, claro, que esses grandes eventos também cumpriram essa função desde os primórdios, né? Quem organiza tem a expertise de, no mínimo, 2000 anos, né? E, para ser mais otimista, no mínimo 5000 anos. Como a gente tem aí o registro, né, do Velho Testamento para testemunhar. Caris Careteia para todos vocês e pratique a verdade, pense, porque a liberdade do Evangelho é justamente isso, pensar. Tenha o seu grão de mostarda, de fé, que através disso poderemos compreender melhor as coisas e interferir como nós somos convocados esse ano e fazer grandes transformações. Caris Careteia para todos vocês.